Paz e graça a todos. Feliz por mais uma vez poder estar na casa de Deus, estudando mais uma vez a palavra de Deus, folheando a Bíblia Sagrada, aprendendo e, acima de tudo, procurando viver aquilo que a gente prega. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. Creio que o livro de Lucas foi o mais utilizado aqui, né? Desde nossa primeira noite, falando sobre as 3 parábolas, ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo e outras passagens mais. E hoje não será diferente. Lucas capítulo 23, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Preste atenção, o texto começa dizendo da seguinte maneira: quando chegaram. Quem é que chegaram? O versículo 27 diz: uma numerosa multidão de pessoas piedosas estavam acompanhando a Jesus. Só que lá em Mateus capítulo 27, diz que também uma turba ímpia, pecadores, pessoas perversas, também estavam ali, acompanhando a Jesus. Foram as pessoas más, perversas, que levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, Calvário, lugar da caveira. Caveira te lembra o quê? Cadáveres, lugar de crucifixão, morte. E aqui estamos falando da pior morte de todas, a morte de cruz. O doutor Rodrigo Silva fala disso, que um romano, ele não falava a palavra cruz em público, era tido como um palavrão, cruxis, do latim. Então veja que Jesus sofreu a maior de todas as humilhações por causa de cada um de nós. Então Jesus foi levado ao lugar da crucifixão, e com ele estavam 2 malfeitores. Vai se cumprir aquilo que Isaías disse, que Jesus foi levado ao matadouro, como ovelha muda, foi levada perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Foi contado com quem? Com pecadores, malfeitores. Queridos, tema para hoje: as 3 cruzes. Eu fico tentando imaginar a cena. 3 cruzes se projetam no horizonte. Ali estão 3 histórias, 3 homens, 3 decisões a serem tomadas. Um homem morreu no pecado, um outro morreu para o pecado, outro morreu pelos pecados. Quem é quem nessa história? Com qual deles você se identifica? Olha o que é que vai dizer o versículo 39. Preste atenção. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Quantos aqui estavam blasfemando mesmo? Um deles, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra. É claro que não vai blasfemar a favor. Sabe o que isso me chama a atenção? Lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 30, Jesus diz assim: quem não é por mim, quem comigo não ajunta, espalha. Se você analisar 2 versos posteriores, Jesus fala: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos filhos dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão, irmãos? Não tem perdão, nem nessa vida, nem na porvir. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É uma vida contínua no pecado. Não é um pecado isolado que a pessoa cometeu no passado. O pecado contra o Espírito Santo é um processo. Pecado que se cometeu no passado, comete-se no presente e irá cometer no futuro. É uma contínua rejeição ao trabalho do Espírito Santo. E aqui, irmãos, diz que esse homem, ele estava blasfemando contra Cristo, zombando do seu sacrifício. E olha na sequência o que ele estava dizendo: não és tu quem? O Cristo? Se você ler no português, não fica tão claro assim, né? Ei, você não é o Jesus? Quando você vai no grego, Christos,
ou na verdade no hebraico, que é a palavra mais comum que o judeu conhece, é uma palavra chamada Mashiach. O que é Mashiach? Ungido. Esse homem conhecia sobre Jesus, ele conhecia. Ele fala assim: ei, você não é o Mashiach? Você não é o enviado do céu? Você não é o rei do universo? Você não é o criador dos céus e da terra? Não é você que deixou a sua glória lá no céu para vir nessa terra aqui, para morrer no lugar do ser humano? Primeira pergunta que eu te faço, ó Jesus: por que você não desce da cruz? Por que você não salva a sua vida primeiro e depois salva a nossa também? E aí a gente vai acreditar em você. Desce da cruz. Você não é o Cristo? Esse homem, ele, mesmo em face da morte, não amou sua própria vida. Quem é que disse isso contínuas vezes para Jesus? Quem foi? Na tentação? O diabo. Ei, você não é o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Você não é o filho de Deus? Então atira-te daqui para baixo, porque está escrito. Satanás sempre usou a partícula condicional. Dúvidas: você não é o filho de Deus? Você não é? Transforma essas pedras em pães. Um pouquinho antes, Jesus ouviu do Pai: ei, tu és o meu filho amado, em quem? Em quem me compraz. Aqui de novo, o diabo, na última tentativa dele, querendo que Jesus descesse da cruz. E se Jesus desce da cruz, o plano da salvação teria sido um fracasso. Você e eu estaríamos perdidos, não valeria nada, não valeria a pena nós estarmos aqui na igreja. Mas Jesus foi até o fim. E a Bíblia diz que esse homem estava blasfemando contra Cristo. Irmãos, esse homem sabia que iria morrer naquele momento, sim ou não, irmãos? Sabia. Ele conhecia a pessoa de Jesus, viveu uma vida inteira no pecado. Lembra de ontem que falamos sobre o juízo final dos 3 livros? Livro memorial. Quando você, todos os dias, todo mundo aqui tem um anjo da guarda. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem o teme e os livra. Lá em Mateus capítulo 10, 18 ali, 18, 10, Jesus vai dizer a respeito de um anjo: não desprezeis a nenhum desses pequeninos, quer seja criança ou não, não desprezem. Sabe por quê? Jesus está dizendo: porque aos seus anjos, eles veem incessantemente a face de meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo com isso? Esse anjo relator, o seu anjo da guarda, ele relata toda a sua vida, todos os dias, o que você fala, o que você deixa de falar, o que você faz, o que você deixa de fazer, obras más, obras boas, o seu anjo da guarda, ele escreve, e ele leva o relatório no final da tarde perante o Pai. É por isso, irmãos, que todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Não somente pedir perdão. Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais, mas aquele que confessa e deixa e abandona, alcançará misericórdia. Temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, irmãos. Esse homem não pedia, ele viveu uma vida no pecado. O anjo da guarda, com certeza, escreveu o relatório todinho da vida dele, obras más. No último dia de vida, que ele poderia pedir perdão pelos seus pecados, ele não o fez. Estava duro, endurecido pelo pecado. É assim a vida do homem sem Deus. Lembra que eu falei aqui? Um homem sem Deus, um homem longe dos caminhos do Senhor, ele tem de 8 a 6 mil demônios. Eu falei isso dentro da Bíblia Sagrada. Por isso é difícil, é quase impossível que uma pessoa volte, regresse aos caminhos do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para você. Estava visitando aqui, o nosso amigo Zé e Nil hoje, falando sobre isso, irmãos. Para você que está nos acompanhando aí também, através do canal da igreja, o canal Sérgio Brandt também. Quando você lê Apocalipse capítulo 22, 15, que fala, fora do céu ficarão os cães, os feiticeiros, idólatras. Quem são aqueles cães, irmãos? Quem são os cães? Se você for para Isaías, eu tenho certeza que você já pensou na mente aí. Isaías 56, 9 a 11, que diz que são pastores. Aqueles pastores que não conhecem a palavra de Deus, que estão manipulando a mente das pessoas, que não estão pregando a verdade. Sim, também se encaixa, porque lá diz que eles são cães gulosos.
Mas esses cães, mencionados em Apocalipse, eu vou além. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, fala que é melhor que uma pessoa nunca tivesse conhecido a palavra de Deus, do que conhecer tudo voltado para trás. E a Bíblia fala assim: com esse homem aconteceu certo adágio verdadeiro, um provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito. É algo nojento, repugnante, abominável, é uma cena triste. A porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, os cães mencionados ali são pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor, nunca regressaram, não voltaram. Por isso o Apocalipse diz: são cães, eles não vão entrar no céu. Não podemos estagnar, não podemos parar, temos que avançar para o céu, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Irmãos, olha que essa história desse homem que, segundo a tradição, o chama de Gestas, o homem à esquerda. Eu me lembrei aqui de a história de um jovem, que ele chega para o pastor da igreja e diz assim: pastor, me ajude, qual o melhor dia da minha vida para eu tomar uma decisão, voltar para a igreja e ser batizado? Porque eu estou em pecado. Eu confesso, eu estou vendo algumas coisas na internet aí que eu não deveria assistir. Eu também estou com uns problemas e vícios aí que eu preciso abandonar. Mas fala para mim, pastor, qual o melhor dia para eu voltar para a igreja? Eu quero me batizar, mas fala para mim, qual o melhor dia? O pastor olhou bem nos olhos daquele jovem e diz assim: filho, eu vou te dar uma explicação bem clara. Um dia antes da sua morte, você deve voltar para a igreja e ser batizado, um dia antes da sua morte. Olha, pastor, mas aí complicou, porque eu não sei que dia que eu vou morrer. Ah, você não sabe que dia que você vai morrer? Não. E por que você não faz isso hoje? Por que você não faz isso aqui agora? Aquele jovem entendeu a lição, voltou para a igreja, voltou para os caminhos do Senhor, foi batizado, permaneceu firme até o fim. E Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: e se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, veja, quando você vai para Eclesiastes capítulo 9, versículo 12, capítulo 8, versículo 8, que diz que o homem não sabe a sua hora. Quando fala do homem, está falando da mulher também. O ser humano não sabe o dia da sua morte, não sabe. Assim como os passarinhos, como os peixes que são apanhados pela rede traiçoeira, assim é um homem no dia da sua calamidade, o homem no dia da sua morte. Nós não temos o poder do dia da morte, nós não sabemos que dia que a gente vai morrer. Irmãos, eu estava aqui pensando comigo, vendo os louvores sendo tocados, eu pensei, uma história que me deixa encantado, fascinado, é a história de Noé. Noé pregou durante 120 anos, as pessoas ouviram a pregação, as pessoas tinham o coração endurecido. E aí, não é o tema de hoje, mas eu estava pensando comigo, quanta hipocrisia do ser humano. Se eu pregar, e a gente faz isso sempre, irmãos, Noé convidou toda a população mundial para entrar dentro da arca, mas as pessoas não quiseram. E nos estudos bíblicos que eu dou, eu pergunto: irmão, se você pudesse voltar, olha a pergunta, se você pudesse voltar lá no passado, nos dias de Noé, vendo o sermão de Noé, você entraria dentro da arca? Você entraria ouvindo a pregação de Noé? A pessoa vai dizer: claro que eu entraria na arca, eu não morreria afogado nunca. Entraria mesmo, irmão? Entraria. Deixa eu te falar, nós somos os Noés modernos. Nós estamos pregando que Jesus voltará. E por que você não entra na arca também, que é a igreja? Ah, não, mas hoje não, eu preciso abandonar os meus vícios. Ainda não estou preparado? A Bíblia fala também, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21, que aquela água ali era prefigurada ao batismo. Aquilo ali representava o batismo. As pessoas que entraram na arca foram salvas. Eu fico olhando a hipocrisia do ser humano. Claro que eu entraria, irmão. Por que não entra hoje? O que está te impedindo, irmão? O que está te impedindo? O que vai te tirar do céu? Jesus já fez tudo por você. Faça algo por Ele. Entrega a sua vida, coloque suas vidas no altar de Jesus. Continuando, irmãos. Esse homem teve o seu nome no livro da morte. Sabe por quê? Morreu perdido. E sabe o que vai acontecer com ele?
Ele não sabe de mais nada, que os mortos não sabem de nada. Quando Jesus voltar a levar a sua igreja para o céu, e 1000 anos acontecerão no céu, onde os livros serão abertos. Ele será analisado, já está julgado, já está condenado. 1000 anos se passa. Esse homem vai ser ressuscitado de novo. Esse homem que estava zombando de Cristo, sabe para quê? Para ir para o céu? Não. Vai ser atirado no lago de fogo. Sabe para quê? A Bíblia fala que vai dizer lá que haverá choro e ranger de dentes. Ele junto com Satanás, os demônios, tudo sendo atormentados, torturados no fogo, vão ser destruídos. Inclusive aquele homem morreu e o seu nome está no livro da morte. Esse homem morreu no pecado. Morrer no pecado é morrer perdido. Olha só em Lucas ainda agora. Volta um pouquinho aqui. Lucas capítulo 23, versículo 40. Versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro. O que ele fez, irmãos? O que ele fez aí? O outro, da direita, o que a tradição chama de Dimas. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo o quê? Nem ao menos teme a quem? A Deus. Quem é que estava na cruz? Ele reconhecia também que Jesus era Deus. Assim como aquele escarnecedor estava zombando: ei, Messias, Rei do Universo, desce da cruz. Eu sei que você é Deus, mas eu não te aceito como meu Senhor e Salvador. Não quero saber de você. Esse homem também vai dizer: ei, você não respeita a Deus nem no dia da sua morte? Você e eu morreremos hoje. Nós estamos sobre castigo. O castigo que nos compete, que nós merecemos. Nós merecemos o castigo. Qual é o castigo? Qual é o salário do pecado? Mas ele continua dizendo: esse homem, nenhum mal fez. Jesus não tinha pecado. A serva do Senhor, e quem quiser saber do que eu estou falando, serva do Senhor, é só pedir um estudo bíblico, você vai entender, tá bom? A serva do Senhor diz assim, que esse homem da direita, o Dimas, ele não era de todo endurecido. Ele conheceu a palavra de Deus, mas por causa dos príncipes de Israel, ele saiu da presença do Senhor. E sabe de uma coisa? Eu vou perguntar e me ajudem aqui na resposta. Quantos desses dois aqui, eles escarneciam de Jesus? Era um ou eram os dois? Um ou os dois? Na verdade, os dois. Mas não está na Bíblia, está aqui, está falando que só um que repreendia. Se você for, eu vou ler rapidinho aqui, questão do tempo, tá bom? Aqui é porque não fala, tá? Mas no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 44, no versículo 43 fala assim, ó, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Ou seja, já que você confiou em Deus, por que você não vê que Deus vai te livrar agora? Será que Deus vai te livrar? A turba ímpia é quem falava. Mas olha o que é que vai dizer o versículo 44 de Mateus 27. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os dois, Marcos 15, 32, os dois estavam escarnecendo. Só que um era de todo endurecido, pecou contra o Espírito Santo. O outro viu uma oportunidade de ouro. Quer saber? Eu vou morrer. Eu não vou morrer perdido. Eu quero a minha salvação. Eu quero ir para o céu. Eu quero a vida eterna. E sabe o que ele vai dizer para Jesus, voltando lá em Lucas? Ele vai dizer para Jesus assim, ó, versículo 42. Diz assim, ó, ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele aqui faz uma invocação. Jesus, aí tem uma promessa para você, tem uma promessa para aquele homem também. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, invoca-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele diz assim: Jesus, Jesus, lembra-te de mim. Isso me lembra uma outra coisa. O quarto mandamento da lei de Deus, que é o sábado, que Deus escreveu com a sua própria mão, ele fala assim: lembra-te, Deus falando, tá? Lembra-te do dia de... Por que Deus falou é para lembrar?
porque ele sabia que o povo se esqueceria daquele quarto mandamento. O sábado já existia na criação, era algo que já existia. Quando esse homem chega para Jesus e fala assim: ei, Jesus, não se esqueça de mim, lembre-se de mim. Eu sei que o Senhor é o rei do universo. Eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. Eu sou um pecador. A minha vida todinha foi uma vida na prática do pecado, mas eu estou arrependido. Por favor, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. É porque tem gente que coloca uma tradução, irmã, coloca assim: quando entrares, mas na verdade não era quando Jesus subisse, era quando Jesus voltasse. Ô Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor voltar no céu. Só tem um reino quem é rei. Aquele homem sabia que Jesus era o rei do universo. Ele sabia: Senhor, salva a minha vida, salva a minha alma, eu não quero perder minha salvação. Aí Jesus fala para ele assim: ó, filho, em verdade, essa é uma das maiores, uma tradução muito errada do grego bíblico, tá bom? Por quê? Estou falando para você que está aqui na igreja, também para você que está acompanhando através da internet. O que o ladrão está dizendo para Jesus é assim, ó. Eu vou falar no grego, mas vou explicar. Ele fala: Iesu menestetmu rotam eltes ente basileia su. Ele fala: Iesu, Jesus, Iesu menesteti, ou seja, lembra-te de mim. Rotam eltes, quando vieres, por isso que eu falei que é vieres, quando o Senhor voltar, entou paradeis, no teu reino, melhor, ente basileia su, no teu reino, no reino teu. Eu sei que o Senhor tem um reino, e o Senhor é o rei do universo. Aí Jesus responde para ele: Caiei penautor. E respondeu Jesus para ele: Ameno soi lego semeron metemu essentou paradeis. Quer dizer, Jesus está dizendo, em verdade, não é mentira, não é mentira minha, Jesus falando, em verdade, a ti digo hoje, te digo agora, afirmo para você nessa noite, ou naquele dia, naquela tarde, né? Estarás comigo. Onde é o paraíso, irmãos? Essa palavra paraíso é a mesma palavra para jardim do Éden, é a mesma palavra. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ao vencedor, dar-te-ei que se alimente de quê? Da árvore da vida que se encontra onde? No paraíso, ou seja, no reino celestial. Então a promessa aqui, para aquele homem, é futura. Aquele homem não foi para o céu naquele dia. E por que não, Sérgio? Se ele fosse, Jesus havia mentido aqui no capítulo 6, versículo 39 de João. Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. João, capítulo 6, versículo 39. Ele fala assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu, pelo contrário, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40, último dia. 44, último dia. 54, último dia. Jesus fala: eu vou ressuscitar você no último dia. Qual é o último dia? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça me está o quê? Guardada, reservada. Não somente para mim, mas para todos que amam a sua vinda. Quando é que os mortos em Cristo ressuscitarão? No último dia. Qual é o último dia? A volta de Jesus. Aquele ladrão vai ressuscitar quando Jesus voltar em glória e majestade. Os mortos não sabem de nada. Esse homem vai ressuscitar, vai para o céu e vai viver por toda a eternidade com Jesus. E aquele que crê, diga amém. Amém. Então esse homem morreu para o pecado. O nome dele está escrito no livro da vida. Então, um morreu no pecado, outro morreu para o pecado. E agora, quem é que morre pelos pecados? Quem é? Jesus. Jesus morreu pelo seu e pelo meu pecado. Qual é o salário do pecado? Quantos aqui são pecadores? Por que você não morre? Por que eu não morro a partir do momento que eu peco, já que o salário do pecado é a morte? Misericórdia. Porque nós temos um substituto. Por que Adão e Eva não morreram a partir do momento que pecaram lá na criação? Um cordeiro foi morto. Aquele cordeiro apontava para quem?
para Jesus, para Cristo. Jesus é o nosso, é o seu, é o meu, é o nosso Salvador. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele nos amou, Ele nos ama e Ele nos amará. Quando Ele voltar em glória e majestade, Ele vai nos levar para onde? Para o céu. Temos um louvor? Então vamos ouvir um louvor neste momento. E Deus vai tocar profundamente e forte no seu e no meu coração também. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos, agora encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve como vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo Perdeu os seus encantos, agora encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor.
somos salvos unicamente pela graça, pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, 12, que não há salvação em nenhum outro nome abaixo dos céus, no qual importa que sejamos salvos. Só há salvação por meio de Jesus. Eu termino essa mensagem perguntando para você: como é que Deus prova seu amor para com cada um de nós? Como? Romanos 5, 8 responde: mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus prova seu amor para com você e para comigo, morrendo, se entregando por nós na cruz. E eu te pergunto, como é que você pode demonstrar amor para com Deus? De que forma? Entregando-se também. E Jesus não está pedindo para você morrer, não é isso. Ele está pedindo para você viver por Ele. Jesus está pedindo para você entregar o seu coração para Ele. Jesus quer fazer uma mudança na sua vida. Irmãos, não endureça seu coração. A Bíblia nos ensina em Hebreus 3, 7 e 8: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu sei que Satanás tem levado muitas pessoas à perdição. O desejo de Satanás, o plano dele, é levar pessoas para o inferno, para o lago de fogo. Mas o desejo de Deus é te levar para o céu. Se você crê, diga amém. Quantos aqui querem ir para o céu? Quantos querem entregar seu coração para Jesus a cada dia? Amém, louvado seja Deus por isso. Palavras têm poder. Palavras têm poder. E aquilo que você disse aqui agora está registrado no livro memorial. E mais Deus quer que o seu nome permaneça no livro da vida. Se você ainda não tem o seu nome no livro da vida: Sérgio, como é que eu faço para o meu nome estar no livro da vida? Simples. Coloque Jesus como centro da sua vida. Se você ainda não foi batizado nas águas, seja para a honra e glória de Deus. Eu estou falando isso aqui, eu não ganho nada com isso, tá? Não estou fazendo média para associação. Eu estou fazendo média para o céu, para a salvação, para a vida eterna. É para Jesus que a gente faz. Querido Deus, Pai eterno, muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado porque um dia Jesus se propôs a vir nessa terra, morrer no nosso lugar. Nós não merecemos tamanha salvação, mas o Senhor nos ama. O Senhor prova seu amor para conosco dessa forma, morrendo, se entregando por nós. Nos ajude, Pai querido. Nos ajude a nos entregar cada dia, todos os dias, o nosso coração a Ti. Essa semana está terminando. Pessoas aqui se decidiram por Jesus. Muitas queriam ser batizadas, mas infelizmente no momento não podem, devido a alguns empecilhos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que se essas pessoas viessem a óbito hoje, o nome delas estariam no livro da vida do Cordeiro. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que endurecem o coração, preferem viver apegadas às coisas do mundo. Mas tem misericórdia de nós. Não permita que nós venhamos a perder a nossa salvação. Em nome de Jesus nós choramos agradecidos, e aquele que crê diga amém. Amém, que Deus te abençoe.